Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast semanal. Toda segunda-feira nós estamos reunidos e unidos aqui, para falar sobre uma palavra de Deus, para um testemunho, né? Eu quero dar as boas-vindas para vocês. Hoje nós temos um programa muito especial, uma pessoa muito especial está aqui comigo, o pastor Jones Almeida, que tem um testemunho muito forte, muito edificante para a sua vida. Bem, então fique por aí, porque vai ser uma noite de bênção para você, vai ser um programa abençoado, vai ser edificante para a sua vida. E nesse programa nós vamos descobrir o quanto Deus é bom na nossa vida, né? Então, um testemunho muito forte, um testemunho que é edificante para as nossas vidas. Eu quero dar as boas-vindas ao pastor Jones Almeida, que está aqui comigo hoje no nosso programa. Pastor, seja muito bem-vindo, né, ao Falando sobre Deus. É uma satisfação, é uma honra ter o senhor aqui e principalmente falar sobre esse testemunho lindo que o senhor, que Deus trouxe na tua vida. Boa noite, pastor Wanderson. Boa noite, ouvintes. E a paz, né? Esteja com todos que estão nos ouvindo. É muito interessante, pastor, a gente falar do amor de Deus, da bondade, da misericórdia dele para conosco. Sempre quando eu testemunho, muitas vezes você vai ver a emoção, porque o que Deus faz não tem nada que compara o que ele faz pela gente. É verdade. Para você que não conhece o Pastor E. Jones, né? Sempre a gente, no início do nosso programa, os primeiros 15 minutos, a gente apresenta o nosso convidado, né? É o que a gente vai fazer a partir de agora. A gente vai conhecer de fato quem é o pastor E. Jones Almeida e posteriormente ele vai contar esse testemunho que aconteceu na vida dele nesse período de pandemia, nesse período de Covid. Então ele mesmo vai testemunhar isso. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o pastor E. Jones Almeida. O pastor E. Jones é natural de onde, pastor? Pastor, eu sou natural da Bahia, né? Eu sou da cidade, e é até interessante, o nome da cidade é Teixeira do Progresso. Mas até hoje o progresso ainda não chegou até essa cidade. Mas fica ali pertinho de Porto Seguro, de Onápolis, é um lugar bem turístico. Mas eu mesmo sou de origem de Teixeira do Progresso. Que maravilha. O senhor nasceu lá, foi criado lá. Com que idade o senhor saiu de lá? Bem, nós saímos da Bahia, saí com 10 anos da Bahia, moramos em São Paulo durante 3 anos e com 13 anos viemos para Rondônia, eu, né? Mas meus pais, e de Rondônia aí crescemos. Aos 18 anos eu saí do estado de Rondônia, O senhor é do ano de 1971. 71. Quantos irmãos o senhor tinha? Eu sou o mais novo, né? Eu sou caçula, nós somos em 8 irmãos, 5 homens e 3 É verdade mulheres. que o povo fala que o caçula sempre é mais paparicado e tal, ou É não? não, é não, é não, isso é conversa fiada, pois. Quem é caçula sabe, é mandado. Não tem muita moleza, não. Não, eu acho, acredito que hoje talvez seja, mas naquela época não tinha negócio de caçula e nem de mais velho dizer paparicado, não. Os pais davam jeito para formar o homem com muito, eu vou dizer assim, não vou dizer vigor, com violência, não, mas com mais seriedade. É verdade. Mudou muita coisa, né, pastor, de lá pra cá? Muda muito, mudou muito. Essa semana mesmo eu estava brincando e bastava minha mãe olhar para mim, eu já sabia se eu ia tomar uma peia, uma surra mais tarde ou não, né? Esse negócio do olhar, eu tava conversando esses dias com o irmão aqui, comentando, né, nossas rodas de conversa, e eu falando assim, será que nós falhamos? Será que os pais dessa geração falhou e falhou gravemente? Porque no meu tempo, e olha que eu tenho 33 anos, no meu tempo, pastor, meu pai estava conversando na sala, com a visita, jamais a gente passava no meio, jamais a gente falava, brincava, tinha 5 irmãos, parecia que não tinha ninguém dentro de casa. Todo mundo, até a visita ir embora. Hoje o negócio tá bem esquisito. Se bobear, o menino pula por cima da visita e grita. Claro, não é todo mundo, né? Talvez alguém ainda consegue, mas eu tô dizendo que uma grande parte não conseguiu trazer essa educação, né, para os dias de hoje. Na opinião do senhor, o que que mudou? O que que tem mudado?
Olha, hoje o sistema é totalmente diferente, né? Diferente mesmo. Eu sempre digo, não era nem doido de passar. Eu sempre gosto de assistir ele humorista, eu esqueci o nome dele. Ele diz, rapaz, passasse a sandália havaiana, comia solto, né? Mas eu acho que era o respeito mesmo. Exatamente, eu ia Era o até falar isso. Tinha um respeito, respeito, né, pastor? respeito. Tinha um temor, olhava pro pai, temia, respeitava. E, sabe, não era só pela peia em si, mas era pelo temor, o respeito mesmo de fato tinha, e que parece que hoje, parece que as coisas foram. Sabe, pô, pastor, eu vou dizer, eu nem vou pedir perdão, eu vou dizer, mas o povo de antigamente, ele transmitia, ele passava segurança, respeito para os seus filhos. Passava respeito. E não era porque espancava também, não, eu falo brincando, mas a maioria bastava um olhar. Um gesto do pai ou da mãe já dizia tudo para ele menino. Eu lembro como hoje, pegando, eu tenho uma irmã, ela está assistindo, a Irene, acho que o senhor conhece Sim. ela. A gente morava num sítio e meu pai e eu gostava muito de pescar. E lá tinha umas traíras na represa, era longe, dava uns 3 quilômetros. E um dia a gente trouxe uma traíra e eu até de uma cabecinha pequena. Aí minha irmã caiu na besteira de dizer assim, ó, ela gostava muito da cabeça da traíra, gosta até hoje. E minha mãe cortou um pedaço e ela ficou brava. Oh, só um pedacinho dessa traíra. Meu pai falou assim, no dia eu vou pegar uma traíra grande, eu vou fazer minha cabeça dela todinha sozinha. Mas parece que os anjos lá Disseram amém. disseram amém. No outro dia nós fomos pensar, nós pegamos uma traíra. A cabeça era um monstro. E meu pai lembrou e mandou minha mãe fazer. Minha mãe foi partir no meio. Meu pai falou: não, essa daí eu vou entregar para a da Ajuda, vai comer. O nome dela é Irene da Ajuda, mas a gente chamava da Ajuda, vai comer. Quando foi na hora do almoço, ela foi pegar a cabeça menor. Meu pai falou: não, é essa. Hum. Ela não comeu. Aí tu imagina o que aconteceu? Ela teve de comer a pulsa. Nunca mais ela botou olho grande naquilo e não devia. É, lá em casa tem um exemplo disso. Tem alguns exemplos disso aí. De um que comeu É, um pote de açúcar, e o outro teve negócio de peixe também. é, Então, sabe, hoje em dia, né, claro, tem. Hoje, se fazer uma coisa dessa, tem muita gente que fica escandalizado, né? Fica. Então, é mas tu vê, eu vou dizer uma coisa, gerou filhos fortes, verdade, concordo. gerou filhos fortes. É lógico que sempre houve, sempre vai ter alguns problemas na família, alguns filhos, isso aí sempre vai ter. Só que essa nova geração, é uma geração muito fraca, muito, diz, diz o adágio popular, muito Nutella, parece, né? É, Qualquer coisinha não aguenta nada, é verdade. né? Não aguenta. Você fala para uma pessoa, eu não sei se você já morou em roça, Já, já. né? Você manda um garotinho buscar uma lenha, ele, na realidade ele não sabe nem o que é lenha, né? Buscar um balde d'água, ele vem morrendo. Então, mas na nossa época não, ou era seis ou era seis mesmo. É. Então, uma coisa que o senhor falou aí que eu acho que é muito interessante, muito importante, né, a gente até destacar, essa questão da linguagem não verbal que os nossos pais tinham, ou seja, às vezes não precisava falar, ou na maioria das vezes não precisava falar. Simplesmente um olhar, a gente já entendia o que estava, eu lembro dos olhares do meu pai, a gente entendia exatamente o que ele estava dizendo pra gente, né? E se a gente ainda
teimasse na segunda vez, na segunda olhada a gente já entendia também o que ele estava querendo dizer. Ou seja, não precisava nem esperar a terceira olhada, porque a terceira olhada não ia prestar depois. E de fato não escapava não, né? De fato era corrigido mesmo. O senhor acha que hoje em dia, né, os filhos às vezes não são corrigidos? Eu não estou dizendo sobre espancar, sobre bater, eu estou dizendo sobre Sim, correção que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que a gente precisa, né, corrigir os nossos filhos, inclusive cita até com a varinha, né? sim. Então veja bem, hoje em dia a coisa está um pouco mudada, né? Mas na opinião do senhor, o senhor acha que falta um pouco de correção dos pais, do pulso firme, do falar firme, porque às vezes fala hoje uma coisa, amanhã está falando outra diferente? Sim, na realidade hoje tá muito, eu digo, tá difícil educar filhos. Por quê? O padre os pais, em, em parte, eu digo 90% é os pais. Eu conheço pai hoje, pulando de um assunto para outro, mas entrando no mesmo assunto, e o prazer dele é quando o filho vai para a escola. Ele acha que o professor tem a obrigação de educar o filho dele. E ainda fica brabo quando o professor fala uma coisa, quando na realidade a escola não é para educar filho, a escola é para ensinar. Educar é em casa, é o pai, a mãe e educa. Agora hoje ficou tão difícil, aí as pessoas colocam culpa muito no governo, colocam culpa no conselho tutelar, mas espera aí, na minha casa quem manda sou eu. Ou eu, ou eu tenho autoridade, ou eu não tenho, né? Porque assim, é, homens fortes gera filhos fortes, uma família forte, estruturada, e os filhos olham também para o exemplo do pai e da mãe. Porque veja bem, os nossos pais, eu falo meu, seu, de outros e outros e outros mais, era exemplo. Hoje meu pai está com 90, 80 e 88 anos, e até hoje, se ele falar para mim, não faça isso, eu paro. Eu sei que, mesmo com 80 anos, se eu bobear, a mãozada come no pé da orelha, meu amigo. Mas hoje não, hoje está de. Não é dizer espancado, está entendendo? Sim, É a sim, forma do respeito. sim. Não está tendo mais o respeito. Exatamente. E eu acho que os posicionamentos também, né, pastor? O senhor disse uma coisa muito bacana aí, eu acho que merece um destaque, questão é, é, do ensinar, né? A escola de fato, né? Tem que ensinar, vai ensinar português, matemática, né? Vai ensinar. Agora, a educação mesmo, aprende de casa, né? Caráter é em casa, É verdade. né? Não adianta o professor vai ensinar caráter, não. Vai ensinar matemática, português, inglês, francês. É Agora, verdade. educação começa em casa. E falando sobre educação, lá quando o senhor ainda jovem, né, adolescente, o senhor com certeza, né, frequentava a escola, enfim, e não era fácil, né, pastor? Hoje está tudo muito fácil, né? Hoje a escola está aí na porta. Antigamente era um pouco mais difícil, né? Não sei se o senhor se recorda dessa época, como que era. Com certeza. Morava no sítio, eu andava 4 quilômetros. Hoje as crianças vão para a escola, se o pai não dá aquela mochila, ela top de linha, ele vai se sentir bullying, né? A nossa sacola top era quando o pai vinha do mercado e trazia aquela sacola bonita de, de compra. A gente botava ali o caderno, a tabuada, o livro, e a gente disputava qual era a sacola mais bonita, e muitas vezes era a sacola de açúcar. Também a É, gente levava. Não sei se o senhor já passou por isso. a de açúcar e a de arroz é a número um, né? Era Aqui no, no podcast passou várias pessoas e disseram a mesma a coisa. mesma coisa, né? Era mais forte, né? É, Então, e você respeitava o professor. Existia isso também. O professor falava, você respeitava. Hoje não. Hoje os alunos, o professor fala,
o professor é humilhado, muitas vezes é massacrado, e depois ainda vem os pais. Olha só, a geração que nós criamos. Ainda vem os pais, quando o professor corrige o filho, ainda vem o pai para dizer que o filho dele está certo. Eu vi até uma colocação um dia na internet dizendo assim, que antigamente, né, quando o filho não passava de ano, né, o pai chamava o filho, tinha aquela conversa com o filho e chegava mesmo o filho no eixo ali, dizendo assim, olha, a responsabilidade é toda tua. Hoje não, o filho não passa de ano, o pai vai na escola fazer um barraco para brigar com o professor, por que que o filho dele não passou de ano? Então, o culpado é o professor, não é o. Mas naquela época, né, eu acho que você não chegou a atingir. Naquela época tinha uma senhora chamada Dona Palmatora. Já ouviu falar Eu já dela? vi falar, não Tu já passei por ela, passou mas por não, meus irmãos passaram, eu não. Palmatora, Dona Régua, eu falo direto. Meu amigo tinha uma tal de tabuada, é a tal de sabatina. Ah, se você não acertasse, me dá a sua mão aí. E batia mesmo. Batia. E era pra doer. Não, se batesse devagar, você levou e você tinha de dar no cidadão. Eu vou te contar uma historinha bem interessante. Na época eu estudava e tinha uma moça, uma menina de uns 13, eu tinha meus 14, 15 anos, eu era apaixonado por ela, gostava dela demais. Eu era muito inteligente em tabuada e minha mãe me botou numa escola para aprender tabuada. E naquela época, o filho que soubesse tabuada era bom demais. E eu era bom na tabuada. E a menina, eu gostava dela. Ela era burrinha. Se fosse hoje, ia dizer é bullying, né? Mas ela era burrinha demais. E toda vez que ela errava, a professora perguntava para mim e eu batia devagar. Eu fazia assim, ó. Beleza. Mas um dia ela errou. E eu peguei a régua, era uma régua desse tamanho grande, e bati devagarzinho. E puxei. A professora olhou para mim e falou assim: Ô Ediones, não é assim que se dá. Bate não, me dá sua mão aí. Aí eu dei minha Eu mão. vou te ensinar. Essa professora deu. Rapaz, quando ela bateu com força, aí a menina eu gostava, mas deu uma risada tão boa. E daquele dia em diante, eu prometi para mim mesmo. E a hora ela errasse, ia ter resposta. Então são historinhas que a gente. E tinha naquela época da tabuada, da régua, colocava de joelho, de castigo. Tinha isso também. Por exemplo, terminava as aulas às 11h30. Você sabe, e tinha horário de chegar em casa. Se não chegasse, a mãe ia ver o que acontecia. O professor estava lá? Estava. Mas eu estava lá também de joelho. Além de ficar de joelho, chegava em casa. Aí tu já viu, né? Ó, imagina, né, o senhor contando isso aí daquelas épocas. Imagina uma situação dessa acontecer hoje, meu Deus, dá direitos humanos, conceito tutelado, não sei o que mais, polícia, bombeiro, Dá enfim, dá tudo, tudo, né? dá tudo. Então mudou muita coisa e acontece que muito que acontece hoje, né? Hoje quem está passando por dias difíceis são os professores, né? A gente vê Sim, hoje em dia nas notícias, né? Quantos professores são agredidos, alguns são mortos, né? Teve caso de uma professora que sim. foi morta na sala de aula. Então, assim, as coisas mudaram, né? Mudou e mudou muito, infelizmente, para pior, porque ainda que naquela época, não vou dizer que concordo nem que discordo para não gerar uma certa polêmica, mas assim, ainda assim gerava cidadão com mais decência, né? Homens mais eficientes e mulheres também. Agora, sabe uma coisa que eu sinto saudade da escola daquela época? Se eu falava, não é porque eu sou gordinho, não. Eu gostava daquele macarrão com sardinha, não sei se passou por isso. Não. E era feito, o professor mesmo fazia. Era uma delícia. Ai, que tempo bom. Esse do professor fazia, eu lembro que uma época na nossa escola a gente era liberado 15 minutos mais cedo para a gente preparar o lanche. Era a gente que preparava o lanche quando era.
para dividir os biscoitos, fazer aquele suquinho, o kisuke O lá, que o famoso sou. kisuke, né? Rendimento igual aquele nunca mais vai Não, ter. não, O ali saquinho. parece Jesus transformando, multiplicando pães. Ai, ai. Pastor, mas que bacana, né? Um papo legal. Já a gente vai falar sobre o testemunho do pastor. Eu vou até antecipar, né? Porque eu acredito que é bem complexo. Sim. Mas veja bem, o senhor mudou, né? O senhor veio aqui para Rondônia, avançou o tempo. E um ponto que a gente sempre destaca aqui com os nossos convidados é a questão da conversão em si. O senhor já veio de um lar evangélico, seus pais já eram. Como que funcionou? Quando que o senhor conheceu, se não era? Quando o senhor conheceu? Em que ocasião? Como que foi que o senhor, o pastor hoje, o pastor Ed Jones, teve o primeiro contato com Deus, enfim? A primeira experiência eu tive com Deus foi dentro de uma boate. Dentro de uma boate. Eu não nasci no lar cristão, eu, eu era católico, apostólico romano, mas eu era católico mesmo. Ia nos cultos, participava. Eu estudei para ser padre, né? Eu estudei para ser padre, eu fui ministro de Eucaristia, né? E minha irmã se converteu, a pastora Vilma, a pastora Vilma foi a primeira a se converter, depois veio a Maria, a pastora Maria, e aí foi meus irmãos. E eu praticamente, eu fui o último. Eu fui um dos últimos a se converter. Então, eu bebia muito, eu fumava muito, eu era uma vida torta, eu era muito à toa, né? Não matei, não roubei, não tirei nada de ninguém, mas eu prejudicava a mim mesmo, e a minha família, porque tudo que eu ganhava, eu destruía uma bebida. E eu lembro como hoje a minha conversão, minha irmã Maria, que hoje é pastora, ela um dia eu viajava muito, trabalhava com venda, e ela disse para mim, mano, quando você tiver em apuro, chama pelo sangue de Jesus. É só você chamar e ele vai te socorrer. E eu estava dentro de uma boate, tomando cerveja com as meretrizes lá, e já tinha um processo, Deus já estava trabalhando na minha vida, eu já tinha ido de algumas igrejas evangélicas, mas nada de compromisso. E naquela noite eu estava ali bebendo, um pouco não, aquela moça estava do meu lado, ela mudou a voz e o semblante. E quando ela mudou o semblante e a voz, ela falou uma coisa e hoje eu não tenho cabelo, né? Mas na época eu tinha cabelo arrepiou e ela falou assim: eu vim aqui para te matar. Pastor, quando ela falou isso, cabelo arrepiou. Eu sou preto, acho que eu fiquei branco. O medo, aí eu lembrei do que minha irmã tinha falado. E eu ali bebendo, e eu virei para ela e falei assim: sangue de Jesus tem poder, e o sangue de Jesus te repreenda. A menina deu um susto e voltou ao normal. E eu me achei o máximo. Uhum. Eu falei, rapaz, não é esse nome tem poder mesmo? Aí eu pedi mais uma cerveja para comemorar a minha vitória. Meu Deus. Quando eu derramei a cerveja no copo, aquela voz voltou e disse para mim: eu sabia e você não resiste, vou te matar. Quando ela falou, vou te matar, eu saí correndo. Ela pulou em cima de mim, aquela voz tudo. E eu morava em Ouro Preto, na época. Minha casa devia dar uns 800 metros de lá. E eu bati na porta. Quando eu bati na porta, a minha irmã, a pastora Maria, hoje, já estava na porta, abrindo para mim e me disse da seguinte forma: eu sabia que tu ia chegar agora.
Falei, como? Aí eu falei assim, ela virou para mim e falou assim, porque Deus mandou eu orar por você, você estava em apuro. A Bíblia diz que todo homem é mentiroso, né? E eu veio de dizer para ela, e verdade, eu estava em apuro, e eu disse, e nada, eu estava de boa, estava tranquilo, mas só Deus sabe, era uma mentira. Aí ela falou assim, Johnny, você estava numa boate assim, assim e assim. Aí eu me assustei. Falei, como? Não teve ninguém que saiu na. Isso era meia-noite. Isso era meia-noite. Falei, não tinha ninguém para vir e avisar para ela. Ela falou assim, eu estava deitada. O Espírito Santo me acordou e falou assim, ore por o seu irmão, pois o diabo vai matar ele hoje. Eu pensando, eu estava abafando, estava cheio de poder, mas Era era minha oração. irmã, estava com o joelho dobrado, orando por mim, Que forte, hein? Tremendo isso aí. orando por mim. E aí, no outro dia, eu fui para a igreja e eu não vi a hora do pastor. Eu estava já bravo com o pastor já. Eu dizia, os pastores faziam o apelo, e mal o pastor pegou no microfone, eu já queria que ele fizesse o apelo para me aceitar Jesus. Quando foi no final, eu acho que ele falou assim, tem! Quando falou tem, eu já estava entregando a minha vida para Jesus, e daí, nisso tem 30 anos. Rapaz, essa tua história é bacana, hein? Eu sempre pergunto aqui, pastor, porque passou muita gente por aqui já, e a gente sempre tem observado aqui que Deus ele sempre tem uma forma de trabalhar, né? Uma forma de trabalhar, uma forma de agir na vida das pessoas. E sempre tem um jeito. É, são inúmeras pessoas que já passaram por aqui. Isso eu acho que é o 23º já, né? E sempre Deus arruma uma forma. Teve pessoas que, no caso da irmã Mélia Queiroz, grande mulher de Deus, né? Inclusive é um dos nossos episódios mais assistidos até hoje. Uma pessoa vendendo panela, né? Chamou ela para ir para a igreja. O outro, o prefeito Rony passou por aqui, foi comprar uma carroça de um cara que era cristão e tal, alguma coisa assim, foi para conhecer o Jesus. Então, assim, as ferramentas que Deus usa, né, para chegar até alguém. Deus tem um método individual, particular para cada pessoa. A pastora Ilma Marques, né, nossa pastora regional, estava passando na frente da igreja, deu vontade de entrar lá dentro. Então é interessante, né, a forma que Deus usa. A gente vai fazer vou fazer os anúncios agora, rapidinho, e a gente já retorna diretamente no testemunho que o pastor Jones vai contar para a gente essa noite sobre, posso dizer, nasceu de novo, né, pastor? Nasci de novo. Então, queridos, nosso programa, né, a gente só consegue chegar na sua casa toda segunda-feira aí, porque tem pessoas que têm nos ajudado, têm nos apoiado. Inclusive, nosso programa vai passar por uma grande reformulação para os próximos dias, né? Todas as nossas câmeras vão ser mudadas. Provavelmente, eu não sei se o cenário a gente vai mudar por agora, mas vai ser tudo novo, tá? Então, isso essas pessoas que têm investido na gente, têm investido nesse programa e têm investido na sua vida, porque você recebe uma palavra de bênção, de edificação através desses canais de bênção. Em um deles está aparecendo aqui na nossa tela, aqui no fundo é a CIB, Associação Comercial e Industrial de Buritis. Agora, para você que é exclusivo aqui de Buritis, mora em Buritis, não conhece ainda, você precisa conhecer a CIB. A CIB tem espaço ali próprio para casamento, para aniversário, inclusive tem um campo de futebol muito bacana lá, pastor. Alguém gosta de jogar uma Que bola e bom. tal, fazer um exercício físico, campo de vôlei, você quer alocar um final de semana para sua igreja, para o seu evento, tá bom? Então, isso aí de maneira geral, você pode procurar a CIB, que com certeza a sua demanda vai ser atendida e às vezes as pessoas nem sabem que tem um lugar assim. E aqui em Buritis tem a CIB, Associação Comercial e Industrial. Então, o nosso agradecimento também em nome da Alfa Cursos, né? Se você é de Buritis e ainda não conhece a Alfa Cursos, é a nossa parceira aqui do nosso programa. A Alfa Cursos trabalha com cursos, né? Eu sempre falo aqui que o investimento no conhecimento é a melhor área. Quando você investe em conhecimento, ninguém pode arrancar de você. E hoje o mercado de trabalho está cada vez mais exigente. Então, você jovem, você que precisa se preparar para o mercado de trabalho,
procure a Alfa Cursos, tem vários cursos ali, inclusive tem aulas testes ali também, ok? Então procure ali, né, que você com certeza vai ser muito bem atendido. E a Alfa Cursos tem um diferencial que você pode fazer de qualquer lugar, do Brasil, do mundo que você estiver, através do site da Alfa. Você vai entrar no site da Alfa Cursos, alfacursosrondônia.com.br, e você vai ter uma disponibilidade de várias, dezenas, centenas de cursos disponíveis aí para você fazer 100% online e também à distância. O nosso agradecimento também ao Mercado Paraíso, para o Paraíso dos Preços Baixos, aqui de Buritis agora também, próximo ali à Casa da Lavoura. Você que não conhece, precisa conhecer, atendimento bom, preço bacana, entrega nota 10, tá bom? Então, e principal, né? Investe no reino de Deus. Isso também é muito bom. Você que é cristão, você que sabe o princípio da honra, honre os irmãos ali do Mercado Paraíso, né? Que com certeza você vai estar abençoando e sendo abençoado ao mesmo tempo. Para finalizar aqui, a academia, né, Movimento Fitness. Cuidando, a gente precisa cuidar do corpo, a gente precisa cuidar da alma, cuidar do corpo. Então, a academia Movimento Fitness, além, né, dos exercícios físicos ali na academia, você também conta com a natação infantil, adulto, e eu sempre destaco a natação infantil por questão de segurança, né? As piscinas, os rios que tem por aí, a sua criança precisa aprender a nadar desde muito cedo por uma questão de segurança. Você pai, você mãe, que tem o seu filho que sabe nadar, você fica mais tranquilo quando ele está num lugar que tem rio, que tem lago, que tem piscina, tá bom? Então, faça esse investimento no seu maior patrimônio, que é o teu filho, beleza? Para você que está assistindo a gente aí também ainda não é inscrito no nosso canal, dê essa força para a gente. A gente está chegando aos primeiros 500 agora e eu quero agradecer de coração mesmo essas 500 pessoas que já estão conosco, tá bom? E pedir para você que está assistindo pela primeira vez, gosta de um conteúdo assim, compartilhe e também se inscreva, dê um like, comente sobre o nosso programa. Vamos continuar por aqui, Pastor Jones, diretamente agora na questão do seu testemunho, né? Pastor Jones, além de vir para a igreja, se tornou pastor com um longo tempo. A gente vai fazer esse resumo, né, pastor? Porque a gente, no nosso tempo ali já está correndo rápido. O estúdio aqui é rapidinho, o tempo passa, né? E Verdade. aí, senhor, tranquilo, veio esse período da pandemia agora, nesse período do Covid 2019, ali final de 2019, início de 2020, né? E o senhor já estava pastoreando na igreja, o senhor estava ali na luta diária de pastor, que eu sei, eu sou, né? E quando o senhor ficou sabendo da questão do Covid ali, estava lá longe, começou a chegar no Brasil, isso te preocupou? Isso te trouxe alguma preocupação? O senhor ficou com medo? Qual foi o seu sentimento? Enfim, nesse início aí começou aqueles primeiros rumores. Bem, no início, né, quando começou os primeiros rumores do Covid, eu acho que foi assustador para todo mundo, né? Principalmente quando eu lembro como hoje a primeira pessoa que falou estava de Covid no Brasil. E aí foi aquela coisa, as autoridades tentando evitar, mas uma coisa dessa você não evita, né? E tivemos muito medo. A gente vê aquele momento das igrejas sendo fechadas as portas, né? E a gente usava muito aquele termo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas e o Senhor estava dizendo não era bem essa porta, né, das quatro paredes, mas é o nosso corpo, A igreja, a como nós, igreja, né? Pessoa como em si. pessoas, né? E foi um período de 2020, muitas pessoas morrendo, e eu muito preocupado comigo, pois eu também tinha diabetes muito alta, e muitas pessoas, até na brincadeira, diziam, né? Se o pastor pegar, é perigoso ele morrer. Quando foi no dia 18 de março de 2021, eu fui cometido de Covid. E eu fiz o. Eu entrei no hospital, na realidade, eu fui de carro, mas minha esposa levar um resultado para o médico. O senhor estava se sentindo mal, sentiu alguma coisinha, e o senhor Sentindo fez. mal, mas eu já estava de Covid, né? Uhum. Mas fui lá para ele ver os procedimentos. Até esse médico, hoje ele mora
em Buriti. Ah, o senhor tinha feito, o senhor fez então um teste rápido e o senhor foi Isso, diagnosticado ali, então que isso. o senhor estava com Covid. Aí mandaram eu fazer o raio-x do pulmão para ver como era que estava o pulmão. Mas o senhor, até então o senhor estava bem ali, o Tava senhor está bem, diagnosticado, mas o senhor estava tava bem. bem. Entrei andando, fui levar o raio-x. Aí ele botou, e até hoje eu não gosto daquele negócio, bota o dedo, Para medir a saturação aí, né? saturação. Aí ele olhou e falou assim, não, sua saturação tá boa, mas a sua respiração tá um pouco. Vamos botar um pouco de oxigênio. Aí botou, me levou num cantinho, fiquei uma meia hora tomando, já te libero. Fiquei ali meia hora, a saturação foi baixando. E me levou para isso era dentro de tipo um hospital, mas não era um hospital, era só onde fazia os exames. Me botou numa cama, isso era umas 4 horas. Quando deu 5 horas, ele falou: vamos fazer o seguinte, vamos descer até lá no hospital, você vai passar a noite tomando bastante oxigênio. E eu fui já na cadeira de roda. Eu entrei andando. 6 horas da tarde. E fechava, eu disse, doutor Jardemir, ele até hoje ele é médico, ele mora aí em Buriti. Aí me levou para lá. E dali só fui piorando. Só fui piorando. Eu lembro, eu gravei um vídeo falando pro pessoal, o vídeo era brincadeira. 6 dias depois, fiz meu sangue, o tudinho. Meu pulmão, 98% comprometido. Os dois rins parados. A diabetes chegou a 690. Trombose nas duas pernas. Eu já não andava. E aí me levaram para Porto Velho, lá para o Ainda hospital. nesse período o senhor ainda estava consciente ainda? Eu estava consciente ainda. Que o senhor pensava nesse período aí, quando o senhor viu que a coisa agravou tanto? O que passava na sua mente ali? Eu, na realidade, eu sabia em parte, eu tinha muita fé que não ia morrer. Uma irmã mandou para mim um hino. E até hoje me emociono muito com esse hino. Eu nem tinha ouvido esse hino. E ela mandou eu estava indo em Holândia, quando eu abri o hino, era o hino da Amanda Vanessa, Tá Chorando Por Quê? Esse hino até hoje, ele mexe muito comigo quando diz que Deus mandou te dizer e não acabou, vai ter continuidade. E eu me segurei. E aí eu fui para Porto Velho. Esse foi o período antes do senhor ir para Porto Velho, que as igrejas todas começaram a orar e aí faziam clamor na frente do hospital. Foi antes ou foi? Isso, antes de eu ir para Porto Velho, todos os dias, as igrejas evangélicas, a igreja católica, todos eles foram para frente do hospital. Eles faziam a corrente, não só por mim, mas por todos que estavam ali. Todos mesmo. No dia eu saí para ir para Porto Velho, era 11 horas da noite. E o senhor, nesse dia, o senhor estava ali Eu estava consciente ainda, consciente, conversando com os médicos bem ali. ruim, mas conversava. E quando eu saí, eu vi aquela multidão, 11 horas da noite, todo mundo orando por mim, é, como diz, intercedendo. Eu não tenho palavras para agradecer. Como tu vê, até hoje me emociono muito. Muitos diziam, vai campeão, Jesus vai te trazer. Mas na realidade, alguns médicos já disseram para alguns membros, seu pastor vai.
mas ele não volta. Ele não volta. A situação dele não permite. Imagina, 2% do pulmão estava funcionando, os rins parados. Eu tomei uma injeção e custou R$ 10.000 para ver se o sangue voltava. Pastor, naquela cidade, eles arrumavam dinheiro para ajudar todo mundo. Eu até mando um abraço pro Hermes, pro Marcelo. Nossa, eles são os empresários Cacaulândia, né? lá em Cacaulândia do Leste. Cracolândia. Eles ficavam na entrada do hospital, quando a pessoa chegava, não tenho dinheiro para comprar, fazer a consulta. Me dá aí. Eles fizeram o SOS Cracolândia para ajudar, tanto se seria pessoas de condições ou não. Então foi um gesto muito bonito do Emerson, não só dele, eu falo, esse eu conheço, mas teve muita gente que ajudou, que trabalhou, ficava noites ali. Então, a minha esposa mesmo de Covid, ela quase ia presa, porque não podia sair, e ela desesperada, medo de eu morrer, minha filha, todo, e ela de Covid, eu de Covid, minha filha de Covid, todo mundo lá de casa de Covid, mas o único que estava ruim era eu. No meio da estrada, na ambulância, a enfermeira foi mexer lá, quebrou o negócio do ar, de botar. Quebrou, sei que quebrou. E o diabo doido para ele me matar. Ela não teve culpa nenhuma. A gente sabe quando o inimigo tá furioso, ele faz vários. E o doutor Jademir, o médico, dizia assim: bota tudo que tem. Aí depois ele me contava, né? Aí o motorista dizia assim: já tá 180. Ele falou assim: bota 200. Porque senão o pastor não vai sobreviver. Quando eu cheguei no Hospital do Amor, o oxigênio acabou. Meu Deus. Acabou ali. Se levasse mais 2 minutos, eu tinha morrido na estrada. Eu tinha acabado o oxigênio. E ali me colocaram lá dentro. E coisa bonita quando você vê um médico que tem uma responsabilidade. Se anima. Ele virou para mim e falou assim: Pastor Jones, eu tô te trazendo, tô te deixando você ir no Hospital do Amor. Mas vou te dizer uma coisa para o senhor. Não te preocupe. Assim como eu te trouxe, eu vou vir te buscar. Só ele dizia assim: eu não venho buscar o pastor. Ele já vai ser enterrado aí mesmo. Mas ele me deu força. Ele me animava. E aí, quando no outro dia, o médico virou para mim e falou assim: olha, se você não melhorar mais, isso eu já estava na UTI. Se você não melhorar, nós vamos te entubar. E naquela época, quem era entubado, dificilmente voltava. O senhor já tinha isso na mente, né? Já tinha isso na mente. E não era só na mente, mas de fato mesmo, De né? Se fato. você for olhar os números das pessoas que foram entubadas, só o processo de intubação já é muito incisivo ali, é muito duro, né? E, enfim, para quem já está numa situação desse jeito, E aí eu fui deitar, fui deitar, não, deitado eu já estava, né? Eu não conseguia. E eu tive uma visão. E você lembra que no mês de março, o Amazonas, Manaus, era o lugar mais terrível do Brasil. E as pessoas morriam muito. E era até botado de pá, a vava, né? Não tinha nem como mais. uhum, A vava era uma máquina nas valas, né? nas Jogava nas valas. valas.
e eu tive uma visão, eu estava em Manaus. Olha, naquele momento, na situação, a visão, eu estava em Manaus, dentro de um avião, e o avião estava vindo para Porto Velho. Mas esse avião estava lotado de todas as pessoas de Covid, todos. E ali, nesse voo, no meio do voo, esse avião ele cai, ele, quando ele cai na mata, morre todo mundo. Era o momento que nós estávamos vivendo. O espírito da morte estava pairando sobre o mundo, não era nem sobre a nação brasileira, sobre o mundo. E ali, na hora que o avião cai, eu sobrevivo. De todos que estavam ali, só e sobreviveu foi eu, o piloto e o copiloto do avião. Quando o copiloto do avião olha para aquele povo todo, ele me vê. Quando ele me vê, ele olha para o piloto e diz: só sobreviveu ele. Vamos matar ele. Olha Meu só, Deus. vamos matar ele. Só sobreviveu ele. E eu olhando para eles dois. E o piloto olhou para o piloto e disse: não, não vamos matar ele. Ele vai viver. E ali eles cavaram uma discussão. Mata e não mata, mata e não mata. E eu olhando aquilo. E eu olhando. Quando eu olho o piloto, o piloto, e trancou ele dentro da cabine e fechou a porta. Aí eu digo, e a porta de Deus fecha, Satanás não abre. E aquele piloto veio até onde, ele, capitão, né, o comandante, veio até onde estava a mim. Quando ele chegou até a mim, ele botou a mão dele em cima do meu ombro. Aquele homem de branco, eu não conseguia ver o rosto dele. Ele disse uma voz suave: não te preocupa, você não vai morrer. De você cuido eu. Eu vou cuidar de você. Você não vai morrer. Eu despertei. Aí eu entendi naquele momento. E o próprio Senhor Jesus estava ali falando para mim. Eu não ia morrer. E aquele copiloto era Satanás. E iria a minha morte. Assim como ele ceifou a vida daqueles do avião. E naquele momento eu entendi e eu não morreria de Covid. Ali eu tive a certeza, pastor. E eu não morreria de Covid. Porque eu vi que era Jesus que tinha falado comigo. E se Jesus falou, eu não ia morrer, eu não ia morrer. Eu podia passar por tudo e fosse. Como eu passei, mas eu não ia morrer. Quando eu estou ali sorridente, eu comecei a sorrir. Eu comecei a ficar alegre. Aí chegou o médico e olhou para mim. Mas a minha situação já era feia. Os meus braços, tudo isso em mim estava inchado. Eu estava eu tava muito inchado. Muito, muito, muito. E o médico falou assim: olha, nós vamos te entubar hoje. E esse médico falou, lembro como hoje. Ele falou assim: nós vamos te entubar, mas nós não garantimos que o senhor volta. Eu não entendi isso até hoje.
E geralmente o médico, ele não pode nem dizer isso, né? E ele disse, mas ele ouviu algo da minha boca. E eu falei para ele assim, pode me entubar, eu não vou morrer. Ele virou para mim e falou assim, qual é a certeza que você tem? Eu falei, pô, o meu Deus me visitou hoje e disse, eu não vou morrer. Ele saiu dando risada. Acordei 18 dias depois da intubação. Pastor, durante 18 dias, eu contemplava o meu próprio corpo. Eu conseguia ver meu corpo e os outros corpos estavam ali. Eu contemplava o espírito da morte matando as pessoas. A morte indo de cada pessoa e matando. Ela chegou operando o meu corpo muitas vezes, mas eu contemplava também. E tinha um ser e não deixava ela chegar perto. Não chegava. Quando ela chegava, era como se ela tomasse um choque elétrico. Voltava. Aí ela virava e olhava para mim. Isso eu conseguia contemplar em todos os quartos. Porque a minha alma O senhor conseguia ali sair daquele espaço que o senhor estava e ia andar pelo, pelo, andar para os outros pelo. lugares. Eu contemplava e via muitas pessoas. Eu vi muitas pessoas ali, alguns pedindo perdão. Eu contemplei muita gente blasfemando. Durante esses 18 dias, a matança foi muito grande no Hospital do Amor. No hospital eu estava, na ala eu estava, tinha 38 pessoas. Só sobreviveu, só eu. Ninguém mais. Eu fiquei sabendo depois. Depois eu saí do coma, do, da intubação. Eu ainda, eu lembro que minha esposa, e muitas vezes as pessoas falam, pastor, o senhor sofreu muito? Não, eu não sofri. Eu estava eu estava entubado, eu estava em coma. Agora, meus filhos, minha esposa, meus amigos, meu pai, Igreja. minha mãe, igreja, vocês foram um dos que orou por nós, Muitas vezes aqui na igreja. né? Qual era a expectativa? Pastor Johnny morreu. Não tinha outro quadro, porque não tinha mesmo É melhora, porque a situação do senhor, né, a gente acompanhou, foi muito séria, né? Foi muito grave, né? Muito hum, grave, muito séria, que a gente sempre esperava, porque algumas pessoas que ficavam um pouco grave assim, logo ou partia ou recuperava, mas o senhor ficou um processo muito longo ali, né? E todo dia era angustiante. E né? aí a gente pedia os boletins, né? Como é que tá o pastor Jones? O pastor Jones piorou. Pastor Jones piorou. Pastor Jones piorou. Sabe? Era um negócio e não só aqui, mas eu sei que em toda a região, todo mundo, sou bem conhecido aí, né, as pessoas orando, né, pedindo a Deus, e eu acredito que essas orações foram fundamentais, né? Olha, eu recebi oração, eu não vou dizer do mundo inteiro, mas uma boa parte. Muitos filhos meus na fé estão espalhados por este mundo, mas o que eu mais destaco é minha esposa. Quando o médico, eu estou tossindo devido
A intubação ainda não melhorei. O médico, quando falou para minha esposa, ele assim, ele não vai voltar. Minha esposa usou um ato de fé. Qual foi o ato de fé? Ela falou, tô indo para Porto Velho hoje. A da prefeitura levou ela. Ela foi no meu guarda-roupa, pegou uma calça, uma camisa, um sapato, uma meia e botou dentro da bolsa. E disse assim: eu estou indo para Porto Velho buscar o meu esposo vivo. Eu não vou trazer ele morto. Ela usou essa fé. Então, quando ela fez isso, ela provocou, provocou um milagre no céu. Aí, quando as notícias eram assustadoras, não melhorou, não melhorou. Então, ela não dormia. Ela esperava a notícia, mas ela disse, e nunca acreditaria que eu morreria. Então, ia ter de fazer em mim, eu não acordava, eu já estava bom, né? Já estava fora de perigo, mas aí tinha uma outra situação, eu não acordava. Aí os médicos falaram que tinha de fazer todo, Traqueostomia, né? Que isso, é... esse negócio, para poder. Aí minha esposa entrou em oração, pediu oração para todo mundo e falou: eu não aceito meu esposo fazer isso. E foi para oração. Aí o médico, 2 dias depois, liga para ela e diz: nós não sabemos como, mas nós conseguimos tirar. Porque milagre você não explica, milagre tu aceita. Então, devido a isso, hoje o pessoal me chama o Lázaro de Cacalândia. Porque para a medicina, eu morri. O senhor lembra ali quando, né, claro, o senhor perdeu a noção de tempo, o tempo estava passando ali, mas quando o senhor retornou, a primeira coisa quando o senhor tem em mente, quando o senhor retornou ali, digamos até que de volta à vida, né? Porque com esses números, né, o senhor lembra a primeira coisa que veio na tua mente, né, pós essa extubação que, né, que tirou o tubo ali, o senhor voltou ali em si, ou até mesmo, não sei se o senhor voltou antes, né, quando o tubo ainda estava, não sei, mas a tua primeira memória ali, o senhor lembra o que que te veio à mente? Se a família, se eu tô vivo mesmo, o que que aconteceu comigo? Ou se eu não tenho essa consciência? Não, eu não tenho essa consciência. Eu ficava olhando assim para as paredes e dizia assim, eu era embora. Mas eu, para mim, era como se eu tivesse dormido, vamos dizer, 8 horas da noite, e acordado 7 horas da manhã normal. Normal assim, né? E eu perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Aí as enfermeiras diziam, o senhor não sabe? Eu falei, não, eu só estava de Covid. E eu não lembrava de ninguém. Eu não lembrava de esposa. Foi tanto que eu não lembrei da minha esposa, de filho, de neto, de ninguém. Eu passei uma semana sem reconhecer ninguém. Só que eu lembro de uma coisa. E dentro do hospital, Deus me usou para evangelizar o médico, uma, o médico que cuidava de mim, né? A psicóloga e uma enfermeira. Sem eu, isso aí eu lembro. Eu acho que Deus não apagou isso para mim poder. Depois que eu saí do Covid, geralmente tu sai do Covid, você leva de 3 assim o dia para você ir, né, no meu caso, ir para o hospital de base, né? Um 2 dias ou 3, não, 3, eu cheguei para a enfermeira e falei assim,
Eu vou sair daí hoje, desse hospital hoje. E ela virou para mim e falou assim: o médico falou, seu Jones, o senhor vai sair? Eu falei: não, eu vou sair mesmo. Eu lembro, ela botou a mão no meu ombro e disse: eu sei, seu Jones, e o senhor está com vontade de ir para sua casa, tudo, mas daí o senhor ainda vai para o hospital de base, tal. Eu falei: eu sei, mas eu vou sair da UTI hoje. Ela disse assim: mas, seu Johnny, não tem como. Não tem como, o senhor ainda está em fase de recuperação. Eu falei: eu vou sair. Ela falou: por quê? Eu virei para ela e falei assim: tá vendo, tá vendo aquele telefone? Eu falava bem baixo, então, não essa voz. Aí ela falou assim: tô. Eu falei assim: esse telefone, ele vai tocar. E uma pessoa do outro lado vai pedir uma vaca de UTI. E vocês vão dizer: não tem. Mas é esse lugar que eu estou deitado, essa vaga é para eles. E para tu saber, e é tanto, e Deus falou comigo, a pessoa é lá de Colorado do Oeste. Mas a enfermeira, Achou que você estava sob variando efeito ali de antes, medicamento? né? Mas eu lembro como hoje. Um pouco, não, a enfermeira, o médico e a psicóloga. E eles estavam ali conversando, o telefone toca. Quando o telefone toca, do outro lado estão pedindo uma vaga, com urgência, e precisava com urgência. E o médico atendeu e disse: nós não temos vaga. Não, mas é urgente. E eu lá olhando para a enfermeira. A enfermeira olhou para mim e eu fiz assim, balancei a cabeça. Aí a enfermeira foi lá no médico e falou assim: guarda só um minutinho, doutor. Pergunta da onde é. Pergunta se é de Colorado do Oeste. Aí o médico falou assim: vocês são da onde? Ele falou assim: nós somos de Colorado do Oeste. Aí o médico parou, falou assim: e aí tá acontecendo? Aí ela falou assim: esse homem aí falou assim, 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 assim. Tudo ele falou tá acontecendo aí. E ele disse: o senhor ia dar alta. E o Deus dele disse que o senhor ia dar alta, porque essa pessoa precisa. O médico falou assim: atende, pediu para a psicóloga, vai conversando aí. Foi lá e falou para mim: quem é o senhor? Hum. Assim, eu enchi a boca e falei assim: eu sou Ediones Almeida, eu sou pastor, servo do Deus vivo. E essa vaca é dele. Sabe o que ele fez? Naquele exato momento, ele só ligou para minha esposa e disse: seu esposo está de alta. Vem, pode ir lá para o hospital de base, ele está sendo transferido para lá. Naquele momento, mesmo doente, mesmo naquela situação, Deus ainda estava me usando para abençoar outras vidas. Rapaz, que Isso foi muitos outros milagres que aconteceu no hospital de base e aí o seu podcast ia durar 3, 4 horas. olha só que tremendo, né, pastor? Que coisa. Eu vejo assim, quando Deus ele tá operando, né? Quando Deus está trabalhando, quando Deus está fazendo, Isaías 43:13, ele diz assim: ainda antes que houvesse dia eu era, ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirás, né? Ou seja, quando Deus está operando, quando Deus está fazendo, quando Deus tem um propósito, não existe nada, Não, nada, porque de fato, pastor, para ser sincero, né, a gente orava, buscava aqui, mas a situação era aquela oração que você fala assim, só
Deus. Mais Humanamente, ninguém. Não tem um medicamento, não tem um melhor profissional. Não. Só Deus. Acredito que o próprio médico, quando atendeu o senhor por várias vezes durante esses 18 dias, disse, não, só Deus. Não tem mais nada para ser feito. Então. é tanto. Eu tive, depois da. Eu tive uma outra enfermidade, eu adquiri lá, por eu adquiri essa enfermidade. Porque depois, conversando com outros médicos, ele falou assim: você está com essa enfermidade? Porque os próprios médicos, enfermeiro, não acreditavam que você sobrevivia. Porque naquela época, morria, botava dentro de um saco e acabou. E aí eu adquiri uma enfermidade, o pastor co- sabe, na, Ah, sim, o senhor ficou né, muito tempo parado, senhor, deitado, e fez ferimentos, teve né? um ferimento e foi até o osso aí nas nádegas, né? E o senhor ficou quase mais de ano tratando, não foi? Tratando, fui para cadeira de roda, tudo, né? Então, Porque o processo acho que incluía ficar virando, movimento, né? é, Então, como se e, entendendo eu dizendo aqui, né? Como se achava que o senhor não voltaria mais, então nem foi feito esse. e não fazia limpeza. Eu defecava, e ali defecava, mas ele não limpava direito, e aí fez uma ferida para os nossos espectadores desse tamanho, a ferida, Meu né? Deus. Então, eles não acreditavam que eu sobrevivia. Mas para a vergonha de Satanás e para a glória de Deus, olha eu aqui. Aleluia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que o senhor acha que Deus te trouxe de volta, literalmente, do mundo dos mortos, né? Qual que é o propósito que o senhor acha? Por que que o Jones avaliando, ele avalia, por que que Deus te trouxe de volta? Pastor, muitas vezes eu faço essa mesma pergunta. Mas eu estava, o ano passado, eu estava na igreja quadrangular lá em Montenegro e Deus usou um pastor, não sei se um pastor lá do Rio Branco, do Acre, e Deus falou comigo, falou assim, olha, pensas tu, eu trouxe você para você ficar parado, eu vou te usar em cura, aonde você botar as suas mãos, você vai curar outras pessoas de câncer, disso, daquilo outro. E eu fiquei estarrecido, fiquei assim, e hoje é fato, Deus tem me levado em lugares onde eu oro por pessoas de câncer e tem sido curado pessoas que têm enfermidade, Deus tem me levado em lugares que eu não imaginei pregar e testemunhar isso, Uhum. né? Eu tenho ido, né, até mesmo, você sabe, eu não estou aí tendo imagem de igreja nenhuma, estou dando um testemunho. Deus me levou até nas igrejas católicas para mim pregar e testemunhar. Alguns padres abriu já a porta para mim ir falar do amor de Jesus. Não de religião, mas falar do que Jesus fez o Fez, grande né? milagre. Verdade. Então, para mim, eu acho, e é isso, para mim, ser mais, testemunhar mais forte, e ele é Deus para nossas vidas. Não é que eu seja melhor do que os outros, mas E hoje já faz 3 anos? não, vai fazer Dois. dois, 2 anos, 2 anos por aí. E até hoje o senhor ainda tem tratamentos, Ainda né? O tem senhor, essa tratamento, questão da voz mesmo, da né? voz não Igual, voltou. igual a questão de, né? Pastor tá falando, tá palestrando, tá pregando, tá aconselhando, e é a voz, a voz, a voz, né? Então, pela questão provavelmente da tubação, né? Da intubação, a questão da voz, e, enfim, é um processo, né, pastor, que foi gerando aí a partir Não, dessa. a minha voz mesmo ainda não voltou, né? Até o mês que vem vou começar um tratamento para mim poder ver se volta. E sempre é como se tivesse algo grudado ainda. Enroscando, né? Me Isso. arranhando. É isso aí. Pastor, que benção, né? Esse bate-papo que a gente teve aqui.
Pedir mais uma vez nesse encerramento de programa aqui agora, que você que não é inscrito no canal, se inscreva. A gente está trabalhando para isso, para levar testemunhos, mensagens. Inclusive, tem uma pessoa que vai passar por aqui, para os próximos dias, um senhor que foi curado de câncer Olha aí. do pâncreas, acho que é no pâncreas, e tem laudos, tem tudo desenganado. A pessoa foi levado, foi tirado do hospital, levado, a família levou para casa para morrer em casa. E alguém parecido como o senhor, né, a esposa, a igreja intercedeu, orou, e o milagre vai vir aqui, né, também contar a bênção que Deus fez na vida dele. Então, assim, Deus ainda faz milagre. Como diz Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Que é o lema da nossa igreja, Igreja do Evangelho Quadrangular. Na realidade, Deus sempre fez e sempre fará. Só e as pessoas pararam de acreditar. E milagre você tem de acreditar. Verdade. Bacana. Pessoal, hoje nós vamos encerrar por aqui, né? O programa a gente está gravando aqui como se fosse segunda-feira, mas vai ser apresentado na segunda-feira. Hoje é sexta-feira, que é o dia da gravação, né? O pastor Ed Jones vai ministrar aqui na nossa igreja, na abertura de uma campanha, né? Então, aqui já está no finalzinho da tarde. Então, daqui a pouco o pastor vai estar ministrando. Então, hoje encerra-se um pouquinho mais cedo o nosso podcast. Você que está assistindo de manhã, de tarde, de noite aí, seja muito bem-vindo aí. Não esqueça de compartilhar dessa força para nós, tá bom? Pastor, eu quero agradecer o senhor, né, por ter cedido esse espaço, por ter conversado aqui com a gente, né? Eu tenho certeza que o teu testemunho vai ajudar muita gente, né? Muitas pessoas, enfim, é uma ferramenta, né, para fortalecimento da fé de muita gente. Porque às vezes por pouca coisa a pessoa às vezes perde a fé, perde a esperança, e com o teu testemunho dá para nós entendermos que jamais nós devemos perder a esperança, perder a fé, porque nós temos um Deus que é vivo, que faz e que de fato, se nós tivermos fé, nós vamos viver o milagre, que é o que o Senhor vive todo dia, é um milagre diário, né? Que o Senhor vive um milagre, uma nova chance que Deus te deu. Então quero te agradecer por ter vindo, por ter participado aqui com a gente. Eu agradeço, pastor, pela oportunidade e falar de Jesus é gratificante, né? Não tem preço, eu digo, não tem preço e pague falar do que Jesus fez na minha vida. Eu só posso agradecer a Deus. Então, eu posso dizer para quem está nos ouvindo hoje, não perca a fé. Não perca a fé. Tudo isso que você está passando, pode ter certeza e Deus pode mudar a sua história, assim como mudou a minha quando não tinha mais esperança. E a nossa esperança é Jesus. Obrigado, pastor, e Deus abençoe. Eu agradeço de oração Vamos pela fazer confiança. esse encerramento, então, orando, pastor. Vamos fazer esse Amém. encerramento orando aqui nessa câmera geral aqui. Muitas pessoas, às vezes, que estão enfermas, estão passando por dias difíceis, complicados. Eu quero pedir para o senhor, né, fazer essa oração por essas pessoas, onde Deus vai encaminhar esse vídeo para chegar até essas pessoas. Às vezes, pessoas que estão no leito, às vezes, pessoas que estão passando por momentos muito complicados. Eu quero convidar o senhor nesse encerramento de programa para fazer essa oração por essas pessoas. Eu até vou pedir, pastor, essa pessoa, tenho certeza, geralmente ou está no celular, ou está no, numa televisão, talvez sozinho. Se você tiver uma enfermidade, coloque a mão no seu coração da enfermidade. Nós vamos orar com fé. Porque a Bíblia diz que dois ligares na terra será ligado no céu. Nós estamos em três, e mais três, seis. Então já, né, Pai, Filho e Espírito Santo, Verdade. vai acontecer um milagre em nome de Jesus. Senhor, neste momento, mais uma vez, nós entramos na tua presença para te engrandecer o teu nome. Senhor, primeiro, eu quero te louvar pela vida do pastor, pela sua equipe, pela sua igreja, por ter, Senhor Deus, cedido esse espaço para nós falar do teu amor. Abençoa, Senhor Deus, cada patrocinadores, apoiadores que têm apoiado. Levante outras pessoas, ó Pai, para abençoar este programa. Agora, Senhor, eu quero pedir aos céus que o Senhor venha com poder e autoridade na vida dessa pessoa que está assistindo esse programa
talvez no seu carro, no seu escritório, aonde ele estiver. Talvez ele esteja passando por um problema físico, financeiro, espiritual, sentimental ou mesmo de enfermidade. Eu quero repreender todo espírito da morte, todo espírito da inveja. Senhor, e o mesmo Deus que me trouxe de volta à vida, traga a vida, a esperança para essa pessoa também, Senhor. Ele seja tocado pelas tuas mãos. Senhor, eu oro e repreendo agora toda enfermidade. Aonde tiver uma enfermidade, essa pessoa, seja de câncer ou dor de cabeça, seja qual for, na mesma autoridade que o Senhor me deu para curar os enfermos, eu quero, Senhor Deus, orar por essa pessoa e ela ser curada. E eu profetizo bênçãos e milagre na vida dessa pessoa e ela possa testemunhar em nome de Jesus. Amém Amém. e Glória a amém. Deus. Queridos, é isso aí. Nós ficamos por aqui, né? E retornamos sempre nas segundas-feiras a partir das 8 horas, ok? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e até mais, se assim o Senhor nos permitir. Fique com Deus, paz seja convosco.